Maior que a Europa e a Oceania, a Antártida é um continente com 14 milhões de quilômetros quadrados. E apesar do clima extremamente frio, existe vida por lá. Pinguins, focas, peixes, crustáceos, baleias e várias aves. A diferença entre o Ártico, onde está o Polo Norte, e a Antártida, onde fica o Polo Sul do planeta, é sutil, mas muito significativa. Ambos são muito frios e cobertos por neve, mas o norte consiste apenas em mar congelado, enquanto no sul existe terra, ou melhor, um continente inteiro repleto de mistérios e muitas curiosidades. Eu sou o Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o nosso vídeo sobre a Antártida, o continente gelado. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. À primeira vista, a Antártida parece apenas uma infinidade monótona, de gelo que se estende até perdermos a vista. Mas não poderíamos estar mais enganados. Dentro do continente, cabem quase 2 Brasis, o que significa que existe muita, mas muita coisa para se explorar. O continente gelado esconde, sob uma aparentemente infinita paisagem branca, cadeias montanhosas colossais. E o que é mais surpreendente é que a paisagem antártica era bem diferente na era Mesozoica. Cientistas descobriram fósseis de animais e registros que mostram que a Antártida já foi um dia arborizada e repleta de vida selvagem. Isso teria acontecido por volta de 252 e 66 milhões de anos atrás. E a vasta gama de possibilidades sobre o que poderia ter acontecido e sobre as espécies que poderiam ter existido por lá realmente são infinitas. Embora poucas pessoas morem lá, o continente gelado possui seu mapa próprio e nada usual. No Antártida Oriental, você encontra o Polo Sul do planeta. Enquanto do outro lado das montanhas transantárticas está a plataforma de gelo Ross, que é do tamanho da França. Se você perguntasse para 10 pessoas qual é o maior deserto do mundo, provavelmente a principal resposta seria o Saara. Mas aí está outro recorde que a Antártida detém. O continente é considerado um deserto por causa da baixa ocorrência de chuvas. Para sair dessa categoria, a região precisaria receber mais de 50 centímetros de precipitação por ano. Mas acontece que recebe apenas de 5 a 15 centímetros. As temperaturas médias em sua região central ficam entre 30 e 65 graus negativos. E claro que a temperatura mais baixa já registrada não poderia ser em outro lugar, 89,9 graus negativos, na estação Vostok, uma base para estudos científicos que pertence à Rússia. Por causa da influência das correntes marítimas, as zonas costeiras apresentam temperaturas que variam entre os 10 e 20 graus negativos, e são essas zonas que abrigam a maior parte da vida que conhecemos. O clima antártico é muito árido, e lá que estão os chamados vales secos, que não viram chuva ou neve há 2 milhões de anos. Por causa dos fortes ventos, que constantemente chegam a 320 km por hora, são ventos tão fortes que evaporam toda a água do local. Um fato interessante sobre a Antártida é que ela tem todos os 24 fusos horários da Terra. Mas as bases de pesquisa normalmente escolhem o fuso do seu local de origem. Na ilha do Rei George, onde fica a base brasileira Comandante Ferraz, existem também estações de outros 7 países. Quando é meio-dia nessa base russa, na chilena Presidente Eduardo Frei Montalva, a menos de 2 km de distância, são 6 horas. Além disso, as estações do ano são esquisitas, pois o continente não vê a luz do sol durante todo o inverno, e no verão o sol nunca se põe. Tudo por causa da inclinação da Terra. A Antártida é mesmo um mundo de contradições.
Apesar de ser o continente mais seco, paradoxalmente, ali estão guardadas 70% de toda a água doce do planeta. E, de fato, a Antártida esconde muitos segredos. Um deles são as chamadas montanhas subglaciais e Gambutsev, mantidas ocultas sobre cerca de 600 metros de gelo. Seus picos atingem os 2.700 metros e a cordilheira se estende por 1.200 quilômetros. O ponto mais alto da Antártida é o Monte Vinson, com uma altitude de 4.892 metros. Outra característica de destaque é o Lago Vostok. Enterrado sob 3 km de gelo, é o maior dos 150 lagos sob a superfície gelada. A Antártida é o único continente sem répteis, e isso parece ser bom para quem morre de medo deles, não? Bem, mais ou menos. Existem animais assustadores até mesmo ali, como aranhas do mar. Com suas patas incrivelmente magras, esses bichos que não são aranhas de verdade andam pelo chão do oceano com seu caminhar assustadoramente lento em caça de anêmonas. Além desses, a Antártida é o lar de animais mais conhecido como focas, baleias, pinguins e alguns tipos de aves. E é de fato incrível descobrir como a vida pode dar um jeito de prosperar até mesmo nos lugares mais inóspitos. No Lago Vostok, os cientistas descobriram alguns micróbios que parecem viver em um ecossistema baseado em produtos químicos dentro das rochas, ao invés da luz solar. Você sabia que até mesmo no continente gelado existem vulcões? A Antártida abriga 138 deles, sendo que o Monte Erebo, com quase 4.000 metros de altitude, está ativo. Mas mais sinistro do que isso é a famosa Cachoeira de Sangue, localizada na igreja de Taylor. Mas calma, não é sangue de verdade. A coloração avermelhada se dá pela presença de um raro ecossistema composto por bactérias capazes de metabolizar o enxofre e os íons de ferro da água, resultando na cor vermelha. Na Antártida existem cerca de 70 a 80 instalações de pesquisa permanentes, e a maior delas é a McMurdo, a principal base norte-americana que pode acomodar até 3.000 pessoas durante o verão. Essas instalações não são muito confortáveis e são reforçadas para suportarem o frio. Apesar disso, são muito necessárias, pois os cientistas as usam para descobrir coisas novas sobre o planeta todos os dias. Uma curiosidade interessante é que, apesar de existir o Tratado da Antártida, que concede livre exploração científica ao continente, a Argentina enviou uma mulher grávida para lá como parte do seu esforço para conseguir uma parte da terra. Não sabemos o que os argentinos queriam com isso, mas em janeiro de 1878, Emílio Marcos Palma se tornou a primeira pessoa a nascer na Antártida. Desde o seu nascimento, apenas 10 pessoas nasceram no continente. A Antártida foi vista pela primeira vez em 1820. Naquela época, navegar pelo Oceano Austral era difícil para os cascos de madeira dos navios. 20 anos depois, foi descoberto que não se tratava de uma cadeia de ilhas, mas sim de um continente inteiro. Se você tem vontade de visitar a Antártida, pode fazer isso através de expedições. A maior parte das saídas para o continente gelado é feita de cruzeiro a partir de Ushuaia, na Argentina, cidade mais austral do mundo e que fica a apenas 1.000 quilômetros do Polo Sul. Mas para quem não quer cruzar o Estreito de Drake, considerado o mar mais perigoso do mundo, há voos que costumam sair de Punta Arenas do Chile. Se existe algo que não temos dúvida sobre o que não queremos, é que o gelo da Antártida derreta. Isso significaria problemas enormes para nós. Uma prova de que as coisas não estão muito animadoras foi que, em 2020, os termômetros registraram uma temperatura recorde na Península Antártica, 18,3 graus.
Os cientistas dizem que se absolutamente todo o gelo dali derreter, o que é um cenário hipotético, o nível do mar subiria até 60 metros. E você, teria coragem de visitar o continente gelado? Conte nos comentários. Até a próxima!